pessoal, estamos aqui retornando, né, para o nosso segundo tempo de aula. Estamos aí acompanhando, né, os alunos de Barras, Alto Longar, Bocaina, né, Miguel Alves, Colônia do Gurgueia, né, Pajeú, Gil Bués. Então vamos aqui, pessoal, dar continuidade ao nosso conteúdo, né, e sentir aí a presença de vocês com a participação, né, quando a gente estiver resolvendo as nossas questões. E aí aqui, pessoal, a gente traz uma curiosidade, né, no início da nossa aula, que vai estar falando, né, especificamente do que vem a ser, né, pessoa física e pessoa jurídica. Então aqui também a gente está relembrando, né, alguns pontos que vocês já estudaram, que é extremamente importante, né, para os próximos passos, né, as novas disciplinas que estão por chegar, né? E então é extremamente importante a gente ter essas reflexões, né? Para amadurecer e aí vocês já chegaram na nova fase, né? Já com mais conhecimento, né? E com mais segurança para as disciplinas que estão por iniciar. Então a gente tem aqui, pessoal, a pessoa física, né? Então o que é a pessoa física? São todas as pessoas, né? Que são consideradas pessoa física desde o nascimento, né? E mesmo que ela não tenha, né? Um CPF. Todos nós cidadãos, né, vamos ter um CPF, mas diretamente, né, a pessoa é um indivíduo a partir do momento que ele nasce, né, que a mãe dá à luz. Já a pessoa jurídica, pessoal, a gente tem como conceito o conjunto de pessoas, né, que é criadas de acordo com a lei e com a finalidade, né, e aí ela deve ser registrada por um órgão competente, né. E aí aqui quem é, pessoal, na pessoa física? É todo indivíduo, né? Todo ser humano. Já na pessoa jurídica são as empresas, os países, né? Os estados, os municípios, as fundações, né? As associações, as igrejas, né? Os partidos políticos, entre outras formações, né? Que vão ser uma pessoa jurídica. O principal registro, pessoal, da pessoa física é o CPF, né? E a certidão de nascimento. E já da pessoa jurídica é o CNPJ, né? Além do CNPJ, né, a inscrição estadual e a inscrição municipal, né, que vem a ter. Então, toda pessoa jurídica vai ter o seu CNPJ, né? Ela vai estar garantindo, né, a estrutura da pessoa jurídica formal, né, com CNPJ, inscrição estadual e municipal. Os direitos, pessoal, da pessoa física, né, o direito de votar, um dos direitos extremamente importantes, né, que nós vamos exercer este ano. Então, pode ser eleito, né, para cargos públicos, né, também. O direito a um nome, né, a proteção e a privacidade. Dentro desse direito, pessoal, só um lembrete, né, um destaque, que as pessoas conseguiram, né, dentro ao longo das suas lutas, né, a possibilidade de se usar o nome social, né, isso tem crescido bastante, né, dentro do seio da nossa sociedade, e uma vitória muito importante, né, para a nossa sociedade. Dentro da pessoa jurídica, pessoal, a gente tem os direitos, né, a propriedade intelectual, o sigilo industrial, né, o nome e o logotipo. E aí, como pode emitir nota fiscal, né, a pessoa física? Nos casos dos profissionais autônomos, né, que são prestadores de serviço, e já no caso da pessoa jurídica, ela vai emitir a nota fiscal, né, pela empresa, né? Então, esse quadro ilustrativo aqui, pessoal, ele é muito importante para o nosso processo de ensino. E aí aqui a gente entra no nosso tema 2, né, que são os meios de integração do direito, né, que a gente vai estar contextualizando nesse segundo tempo de aula. Então, aqui, pessoal, nos meios de integração, o que é que a gente traz para vocês? Dentro da doutrina, né, os meios de integração eles devem ser utilizados, né, na mesma ordem em que previsto na norma. Então, tem uma ordem hierárquica, né? No caso, primeiro a analogia, depois os costumes e, por fim, os princípios gerais do direito. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas possibilidades, pessoal. A analogia ela consiste na aplicação, né, de uma norma prevista para uma hipótese distinta, porém semelhante, né? Então, assim, pessoal, para um caso não previsto na legislação, né? Então, vai se utilizar a norma prevista para o caso, né, que seja parecido e respeitando, né, as suas individualidades e de acordo com a lei. E aí a analogia ela pode ser de alguns tipos, né? Ela pode ser legal, né? Ela pode ser jurídica, e a gente vai apresentar aqui para vocês. A analogia legal, legis, né? Quando ela se utiliza apenas de um dispositivo legal para solucionar a omissão legislativa. A analogia jurídica, pessoal, e a gente deixa aqui o exemplo para que vocês possam contextualizar, né, e fazer essa leitura em casa, né, de forma mais aprofundada. A analogia jurídica, juris, né, quando se utiliza de um sistema jurídico ou de um conjunto de normas, né, com o objetivo de obter uma regra, né, ou princípio comum.
E é importante, pessoal, em destacar, né, que o Instituto da Analogia ele é diferente do Instituto, né, da Interpretação Extensiva. A analogia é o meio de integração, né, e a interpretação extensiva é o meio de interpretação. E aí, quando a gente se usa, né, a analogia, a aplicação da norma ela vem a ocorrer, né, em uma hipótese que não estava contemplada na sua essência. Então, a norma ela foi criada, né, para um caso e ela é utilizada em outro semelhante, né, mas não igual. Já na hipótese da interpretação extensiva, a aplicação da norma ela ocorre em caso em que não estava expresso na letra da lei, né, mas que estava compreendida em sua essência. Então a norma ela foi criada para um caso, né, e ela vem a ser usada em outro da mesma natureza ou que dele se desdobra, né. Então é extremamente importante a gente entender, né, essa diferença dentro do que vem a ser a analogia, né, e a interpretação extensiva, né? As formas que a gente pode visualizar e contextualizar. O costume, pessoal, e a gente segue aqui, né? O costume ele deriva da prática reiterada, né? Que é constante, pública, né? E geral, determinando o ato, né? Com a convicção de sua obrigatoriedade. E para que o costume ele possa ser utilizado, ele deve atender, né? A alguns requisitos. No caso, o seu uso ele deve ser continuado, né, e deve haver a certeza, né, de sua obrigatoriedade. E aí aqui a gente traz, pessoal, elementos do costume. O objetivo, né, que é a conduta, o ato reiterado público, né, e geral, e também o elemento subjetivo ou psicológico, que é a convicção de sua obrigatoriedade, né, jurídica. Os costumes, pessoal, eles também vão ter uma classificação. A gente vai ter a classificação segundo lege, né, que é aquela que está de acordo ou até mesmo previsto na própria lei. Então, a gente tem aqui o exemplo, quando a lei ela traz expressões como segundo o costume do lugar, né, ou se por convenção ou costume, né. E aí a gente traz aqui o conceito, né, do teórico Cristiano Chaves, que diz o seguinte: o costume segundo lege é aquele cuja utilização ela é imposta, né, expressamente pelo próprio texto da lei. Quando a norma jurídica, né, ele remete à solução do conflito aos usos, né, habituais de um lugar. Então aqui ele transparece para a gente, né, ele traz a informação que o costume, né, ele tem nessa classificação segundo lege, vai estar constando na legislação, né, essa informação, como nos próprios exemplos que a gente apresentou aqui para vocês. Aí a gente tem a classificação para etelegem, pessoal, em que ele diz o seguinte: é o costume que está além da lei, aquele que se utiliza, né, para suprir a omissão legislativa, para complementar a lei. Então ele diz respeito a uma situação, né, que não está nem proibida e nem permitida pelo ordenamento jurídico. E aí aqui ele traz o exemplo, né, pessoal, do cheque pré-datado e pós-datado, em que a gente tem, né, dentro da súmula 370 do STJ, em que ela vai dizer, né, que quem deposita antes da data determinada age em abuso de direito, é a espécie, né, de ato ilícito. Então, quando a lei ela for omissa e não for possível, né, preencher a lacuna por analogia, poderá o magistrado, né, dirimir o conflito através do uso dos costumes, né, de um determinado lugar. Então aqui, pessoal, o cheque pré-datado, o cheque pós-datado, não sei se dentro da realidade de vocês esse cheque ainda é utilizado, mas ainda existe, né? Claro que entrou um pouco mais em desuso, mas o que é que acontece? A pessoa ali faz um acordo entre ela e outra parte e ela bota uma data de 30 dias, né, para poder depositar esse cheque. E aí, na circunstância, né, ou por maldade, né, ou por sem observar, ele faz o depósito desse cheque de forma antecipada, né? Então, isso gera esse abuso de direito, né, e pode atrapalhar, de algum modo, né, a informação, aquela relação, né, que foi constituída entre as partes. A gente tem aqui a classificação contra lege, aí aqui ocorre, pessoal, quando o costume é contrário à lei, ele é também chamado, né, de abrogatório. E aí aqui a gente tem, pessoal, quando em determinada localidade, né, um contrato ao qual a lei determina uma forma, né, e aí ele é comumente feito sem atender a ela. Então aqui é uma das práticas, né, que a gente acompanha e que tem essa observação, né, desse tipo de classificação. E a gente tem a observação, pessoal.
dos 3 tipos de classificação do costume, né, o único que não pode ser aceito é o contra lege. E está na nossa doutrina tradicional. Então, em nosso sistema jurídico, ele vigora, né, o preceito de que o desuso e o costume eles não revogam as leis, né? E aqui está vinculado, pessoal, ao princípio, né, da supremacia da lei. Então, aqui é uma observação extremamente importante, né, que é o contra lege, ele não é aceito, né, de forma majoritária. E aí a gente entra, pessoal, dentro dos entendimentos dos princípios gerais do direito. E é o que vem a ser, pessoal, cada uma dessas observações, né? A gente tem aqui que os princípios gerais do direito são regras jurídicas norteadoras, né, e universalmente aceitas. Então, não existe a exigência, né, de que estejam expressos em lei e podem estar implícitos, né? E a gente tem aqui o princípio da legalidade, o princípio da liberdade, né, o princípio da igualdade. E já os princípios gerais do direito, pessoal, são as formulações, né? Só voltar aqui o slide. Os princípios gerais do direito são as formulações gerais do ordenamento jurídico, alinhavando, né, pensamentos diretores de uma regulamentação jurídica, que, como diretrizes gerais, né, e básicas, fundamentam e dão unidade a um sistema, né, ou a uma instituição. E aí aqui a gente traz, pessoal, a equidade. A equidade é exatamente a busca do ideal de justiça, de forma que a solução dada, né, ao caso concreto, produza efetivamente a justiça. A equidade, pessoal, ela não constitui um meio de integração, mas ela exerce a função integrativa. Isso quer dizer que, por não estar, né, disciplinado no artigo 4º, ela não pode ser considerada como um meio de integração das normas jurídicas. Ela é tema, inclusive, né, bastante cobrado nas provas objetivas. Então, é importante a gente ter essa atenção, né? Lá no artigo 4º vai estar falando dos demais que a gente apresentou, né? Mas ela também faz parte desse processo, por mais que não esteja no próprio artigo da lei. E aí a sua aplicação, pessoal, ela possui uma função integrativa. E ela configurando-se assim, né, em meio de solução, né, para as omissões legislativas e utilizado, né, quando esgotados os meios dispostos, né, no artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, ela, depois de todas as possibilidades, né, de meios de integração, a equidade ela pode ser o caminho, né, viável para solucionar aquela situação. Então, a equidade, pessoal, como meio de integração, ele só poderá ser utilizado, né, quando os meios de integração do artigo 4º eles não forem suficientes e quando houver expressa previsão legal. Então, todo juiz ele deve julgar com equidade, né, buscando uma solução justa, também chamada de equidade interpretativa, né? Mas ele só deve, pessoal, julgar por equidade, utilizando-a, né, para integrar a norma jurídica quando houver uma determinação legal nesse sentido, né? Então, o nosso texto, pessoal, ele está bem disposto para que vocês possam, né, ter a prática, né, do entendimento do nosso conteúdo. E aí aqui a gente traz algumas questões, né, para que a gente veja se está agregando, né, se está formando vocês com conhecimento, né? Então, vamos diagnosticar agora, né? Então, a gente tem essa questão. Com base no que dispõe a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, julgue um item. A integração normativa, ela consiste na obrigatoriedade, né, de o juiz furtar-se, né, a decisão quando a lei for omissa. E aí vocês têm um minutinho aí para verificarem, né, se esse item está certo ou errado.
Então, pessoal, vamos aqui. O Theo respondeu ali errado, né, a informação. Então, vamos verificar, pessoal. Muito bom, Theo. A sua contribuição é muito importante, né? E o quanto a gente fica contente, né? Com o processo de conhecimento que você está adquirindo. Então, o item é errado, sim. Parabéns, Theo. Os demais colegas também que acertaram. E aí aqui a gente tem a contribuição, né, pessoal? Quais são os procedimentos de integração, né? Está no artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que continua vigente, né? E a gente tem os meios de integração, analogia, costumes, princípios gerais do direito, e essa é a taxatividade, né, da Lei de Introdução às normas de direito brasileiro. Então, a gente, dando seguimento aqui, pessoal, a gente vai trazer outros itens, né, para que a gente possa interpretar. Então, aqui diz o seguinte: com base no que dispõe a Lei de Introdução às normas de direito brasileiro, a gente vai identificar o item, né? A interpretação sistemática de uma norma, ela implica a adequação da lei ao contexto da sociedade, né, e aos fatos sociais. Então, vocês têm um minutinho aí para verificar se esse item está certo ou errado, tá? Vamos lá, pessoal. Então, vamos aqui a verificar esse item, né? O que é que esse item traz aqui para a gente, pessoal? Esse item é errado. E por que que ele está errado, né, pessoal? A gente tem aqui uma observação que a gente coloca aqui, né, para que vocês possam contextualizar. Só um minutinho. A interpretação sistemática, pessoal, ela considera que a norma não pode ser vista, né, de forma isolada, pois o direito, né, ele existe como sistema de forma ordenada e com certa sincronia. Então, é só um pequeno detalhezinho, né, que faz, às vezes, a gente cometer o equívoco. Né? Então, importante, pessoal, é a gente se desafiar a estar respondendo as questões, né, a se propor. Quando a gente se desafia a se permitir, né, a estar entregando o nosso melhor, né, podendo avançar, a gente cresce. Então, muito válido, Theo, a sua participação, dos demais colegas que estão aí contribuindo e interagindo aqui com a gente. Todo mundo está de parabéns, tá? E a gente vai seguir aqui, pessoal, com mais uma questão. Ela diz o seguinte: o artigo 4º, pessoal, da Lei de Introdução ao Código Civil e o artigo 140, né, do Código de Processo Civil, tratam sobre técnicas de integração. Segundo os dispositivos, né, sempre que o operador estiver diante, né, das lacunas da lei, ele pode recorrer à analogia, costume e os princípios gerais do direito para solucionar a questão. Dispõe dessa maneira os artigos. O artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, né, os costumes e os princípios gerais do direito. No artigo 140, o juiz ele não se exime, né, de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. E aí vem o questionamento. Nesse sentido, é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, ele pode fazer uso, né, da equidade? Então, vocês terão um minuto aí também para identificar esse item. Essa questão, assim, a gente tem a contextualização, mas que o questionamento é isso que está em negrito, né? Então, vocês terão um minutinho aí para poder fazer essa checagem, tá?
Então vamos aqui, pessoal, checar esse item, né? E aí, o que é que vocês acharam desse item, né? Esse item fala, né? Nesse sentido é correto afirmar que o juiz, a qualquer pretexto, isso aqui é uma fala já bem exagerada, né? Pode fazer uso da equidade. Então a gente tem aqui, né, pessoal, a checagem, né, que tá errado esse item. E aí a gente tem mais uma observação, né, relacionado a isso. Só pronto. O juiz só decidirá, né, por equidade nos casos que for previsto em lei, né? Está no parágrafo único da nossa legislação. Então a gente encontra, né, pessoal, com segurança, né, informações que vão dar base, né, e direcionamento para o nosso processo de aprendizagem. A gente continua aqui com questões, né, praticando, que diz o seguinte: com base, né, na leitura do fragmento abaixo, a gente vai julgar se é certo ou errado. As lacunas da lei, elas representam a ausência de uma norma específica ou mesmo de um critério, né, para a aplicação de outras normas. Para suprir essa falta, o operador do direito ele não pode se valer de uma série de técnicas de integração. Essa é uma maneira do direito atingir a sua finalidade, mantendo a sua efetividade, né, independente das transformações sociais. E aí vocês terão também um minutinho aí para poder identificar, né, a alternativa se está certa ou errada, tá? Vamos lá, pessoal. Então aqui a gente vai identificar, né, se esse item é correto ou errado, né? E aí aqui a gente tem a informação, né, pessoal? Aqui a gente já deixa em negrito para vocês, para destacar. Então esse item aqui, ele está errado, né? Então essa é uma maneira do direito atingir, né, a sua finalidade, mantendo a sua efetividade, né, dependendo das transformações sociais. E aí tem uma outra curiosidade aqui para vocês, pessoal. A lei de introdução às normas de direito brasileiro, né, e é o que a gente vai trazer aqui alguns pontos, né, importantes. Ela trata-se, pessoal, da antiga lei de introdução ao Código Civil. Ela veio, pessoal, com o intuito, porque assim, quando se falava, né, da lei de introdução ao Código Civil, ficava muito na vista como se fosse algo, né, que viesse vincular exatamente só ao Código Civil. E aí se fez, né, a modificação da legislação com o intuito, né, de mostrar, ela é a parte introdutória, né, a parte anexa, né, ao Código Civil, mas ali está relacionada a todas as nossas legislações, né, e não só ao Código Civil exatamente. Então, a denominação, né, de forma mais correta, vamos dizer, para o entendimento, né, é hoje utilizado, né, com essa modificação em 2010, através da lei, né, 12.376, a ideia, né, de lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então aqui a gente tem, né, essa exemplificação de informação, né? Então a lei de introdução ao direito brasileiro é a norma jurídica, né, que visa regulamentar outras normas, né? Ela tem 30 artigos e traz, né, toda a aplicação da norma jurídica, né, no tempo, no espaço, as fontes do direito, né? Ela tem como objetivo orientar a aplicação do Código Civil, né, e diminuindo controvérsias que forem surgindo, né, desde a sua primeira edição em 16. Então, ela vale pontuar que se trata, né, de uma norma atemporal, visto que ela serviu, né, para introduzir diversos códigos e leis, né?
Então, pessoal, aqui a gente tem as principais finalidades, né, da lei de introdução ao direito brasileiro, que é estabelecer a vigência, né, a eficácia da norma jurídica. A gente tem a questão da vacatio legis, né, que já foi muito bem trabalhado com vocês. A questão de estabelecer, né, o caso dos conflitos de lei no tempo. Então, as leis elas se modificam com o tempo, né, com o tempo. O direito ele é dinâmico, né. Então, é extremamente importante, né, a gente ler e recapitular todos esses pontos. Ela tem como também, pessoal, estabelecer o caso de conflito de leis no espaço, né? A gente também já estudou, aqui a gente está relembrando, né, o nosso conhecimento, os critérios hermenêuticos, né, os critérios de integração no ordenamento jurídico, que nem sempre, né, o legislador ele consegue prever a totalidade dos fatos, né? E aí ele deve chegar com uma conclusão, né, que caberá à sua interpretação. E aí aqui, pessoal, a gente traz um pouquinho, né, do entendimento do que vai ser direito subjetivo, o direito objetivo, né, para que a gente entre na hora do praticar, né? É a hora de praticar algumas questões, a gente vai avançar nesse processo de trazer mais questões para fortalecer o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Então, a gente vai aqui passar para a próxima questão e assim a gente consegue, né, direcionar vocês com os próximos direcionamentos, né, de entendimento. Antes da gente entrar na próxima questão, pessoal, a gente tem a questão do direito subjetivo, né, que se refere aos direitos que são efetivamente garantidos ao indivíduo pela lei, e é o direito subjetivo, pessoal, ele pode ser definido, né, como o direito de exigir, então é o poder que uma pessoa possui, né, de fazer valer um direito individual que possui previamente, né, garantido pela lei. A gente tem aqui, pessoal, outras observações, né, de algo que vocês já estudaram, né, que no âmbito do direito, a lei, né, ela vem a ser uma regra tornada obrigatória, né, pelo esforço coercitivo do poder legislativo ou de autoridade, né, legítima, que constitui os direitos, né, e deveres de uma comunidade. No âmbito do direito constitucional, né, as leis são as normas produzidas pelo Estado, pessoal. Então, o direito subjetivo, pessoal, é o que permite, né, que uma pessoa invoque a previsão da lei para garantir o cumprimento de um direito. Ele recebe este nome, pois é uma referência, né, ao sujeito do direito, a quem possui o direito, né, exatamente. A gente pode também conceituar, né, como um conjunto de normas elaboradas pelo Estado, né, que tem como objetivo regular os fatos sociais. O seu descumprimento vai resultar numa sanção, né, e a gente traz aqui um exemplo propriamente dito. O exemplo, pessoal, ele fala, o próprio artigo 121 do Código Penal, né, que fala matar alguém, né, então está muito relacionado a um direito subjetivo, né, se uma pessoa se enquadrar nessa conduta, né, ela vai sofrer as consequências da legislação penal. Então, uma pena, né, que pode chegar até 20 anos de prisão no caso do homicídio simples, né. Então, a gente dando seguimento aqui ao entendimento, né, que a sanção, pessoal, é o termo jurídico, né, que aceita duas definições, né, podendo ser conceituada como a punição, né, ou a pena correspondente à violação de uma lei. Então, quando a sanção, né, pessoal, ela é favorável, a gente chama a sanção premial, ao passo que quando ela for desfavorável, ela é denominada de pena, né. Então, é extremamente importante, né, a gente ter esses direcionamentos e entendimentos. E aí aqui a gente vai fazer um breve resumo, pessoal, de tudo aquilo que a gente está aqui relembrando, né? O que é o direito objetivo, o direito subjetivo, em que são duas formas, né, distintas e interligadas de relação com o ordenamento jurídico. A diferença, pessoal, entre o direito objetivo e o subjetivo é que existe, né, pelo fato de que a palavra direito ela pode significar tanto o ordenamento jurídico quanto as prerrogativas por ela garantidas, né? Então, o direito objetivo, o ordenamento jurídico, ele confere direitos subjetivos, né, as prerrogativas aos indivíduos. E aí uma técnica eficiente, né, para distinguir o direito objetivo e o direito subjetivo é traduzir, né, os conceitos para o inglês. O direito objetivo ele equivale à palavra law, enquanto o direito subjetivo ele equivale à palavra read. Então, é algo que a gente pode, né, utilizar e ter essa percepção. Então, vamos praticar, né, pessoal? Vamos relembrar alguns pontos aqui extremamente importantes dentro da nossa disciplina. Aqui a gente traz uma contextualização. Uma primeira classificação das normas do direito divide-as em dois grandes grupos, a de direito público e a de direito privado.
são direito público aquelas normas, né, e atuações nas quais o Estado ou entidades públicas, né, se acham presentes como tais, exercendo o seu poder. Então, as normas de direito público, elas podem regular ações dentro de um mesmo país ou as relações do país com indivíduos. E aí o que caracteriza essas normas é a especial presença, né, do poder estatal. Então, o direito privado, pessoal, ele se constitui das normas, né, que regulam as relações entre as pessoas, da mesma forma, né, são de direito privado as ações em que o Estado, né, ele entra como particular, sem usar a sua condição de poder, né? E a gente tem também, pessoal, uma outra informação aqui, e aí a gente traz aqui algumas questões, né, para a gente praticar, para a gente perceber tudo aquilo que a gente está dialogando aqui dentro do nosso conteúdo. Então a gente traz aqui, pessoal, essa comparação, né, do que a gente já mostrou aqui para vocês, a diferença do direito natural, do direito positivo, né? A gente entender que o direito natural é o direito que pré-existe, né? Então a legislação ou seja, é anterior à norma, né? Já o direito positivo é o direito legislado que está estabelecido, né, a lei clara. Então a gente tem aqui as exemplificações, né, direito natural, direito à vida, o direito positivo. A gente tem a nossa Constituição Federal, né, e outros códigos, né, dentro da nossa legislação. Então a gente tem, pessoal, que o direito positivo ele é o conjunto de regras, né, elaboradas e vigentes dentro de um determinado país. Então são as normas, as leis, há todo o sistema normativo, né, pessoal, que tem vigência em nosso país. E aí surge também, pessoal, outra forma de fundamentar a natureza do direito, né, o direito positivo. E a gente vai ter vários pensadores, né, entre eles Protágoras, que é uma fala dele, né, antes de Cristo, em que ele diz que pode ser considerado o pensador, né, que antecipou as opiniões, né, dos positivistas modernos. Então sustentava, né, que as leis feitas pelos homens elas eram, né, obrigatórias e válidas sem considerar, né, o seu conteúdo moral. Então, desde lá das eras antes de Cristo, né, já se pensou na perspectiva, né, dessa ideia do direito positivo, né, que hoje a gente é visualizado dentro da perspectiva moderna. E aí se tem um avanço, pessoal, dentro da nossa estrutura, né, dos nossos pensadores. Aqui a gente coloca informações para que venha vislumbrar, né, essa evolução histórica do nosso propósito, né, do direito positivo e assim, né, até chegar no conceito atual que a gente vem abordando, né, desde o início da nossa aula com vocês. No material a gente deixa, né, esses textos para que vocês possam, né, fazer a leitura e possa fortalecer o processo de entendimento. O direito positivo, pessoal, ele equivale ao direito objetivo, e aí quando se faz referência, né, ao conjunto de normas jurídicas que regem, né, o comportamento humano, um determinado tempo e espaço, né, e ele está se falando, né, em direito positivo e objetivo. E é o direito natural, vão ser os direitos que nascem da condição do homem, né? Então tem a corrente justnaturalista, né, que a gente já trabalhou com vocês, e tem outras informações para que vocês possam recordar, né, e poder fortalecer esse entendimento. A gente traz aqui nesse próximo slide os entendimentos, né, do justnaturalismo, em que ele é uma ideia universal de justiça, né? E o direito natural, pessoal, ele tem os seus valores estabelecidos, né, pela ordem divina, né, assim como pela razão. Então é importante fazer a recapitulação, né, desses entendimentos e ter todo esse direcionamento, né? A gente traz as principais características, né, nesse outro slide do direito natural, né, que são a estabilidade e a imutabilidade. Então não sofre, pessoal, nenhuma alteração ao longo da história, né, e do desenvolvimento da sociedade, diferentemente, né, das teorias do direito posterior. E a gente traz a fala, né, de John Locke, pensador iluminista, né, e considerado o pai do liberalismo, que escreve, né, em o segundo tratado sobre o governo, que os direitos naturais, né, são os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Então, o governo legítimo, né, ele seria um que preservasse esses direitos, né? Então, mais observações, né, para fortalecer, pessoal, o nosso processo de ensino-aprendizagem. O quanto a gente ganha, né, o quanto a gente agrega com esse resumo, né, do direito natural e direito positivo. A diferença, né, do direito natural e direito positivo, a gente já percebe que
até com a participação de vocês na contextualização de questões que a gente abordou aqui, o quanto agregou, né, essa formação e entendimento. A gente tem, né, que a Constituição Federal, ou o Código Civil, ou qualquer outro código, né, dentro dos ramos do direito positivo, vão ser exemplos, né, dentro do ramo do direito público, direito privado, né, que vão estar constituindo esse direito positivo. E aí aqui, pessoal, vocês vão fazer resumos, né? É extremamente importante no momento de estudar, vocês direcionar com resumos, né? Com a recapitulação do entendimento, né? E do processo formativo de vocês para que venha agregar, né? E possa colaborar nesse entendimento. E aí aqui, pessoal, nesse outro slide a gente tem a informação do termo positivismo jurídico, né? Que decorre da preocupação de estudar, né, da maneira isolada, o direito posto, né, por uma autoridade, é o iuris positivium ou iuris positum. E ser positivista, né, é um âmbito jurídico que significa, até hoje, né, escolher como exclusivo, né, o objeto de estudo, o direito posto, né, por uma autoridade. E aí aqui vai ter algumas observações, né, de forma histórica, para contextualizar, pessoal, toda a ideia, né, do que vem a ser o direito natural e o direito positivo. E aí aqui a gente traz, né, algumas informações importantes, né, sobre o direito e a sua importância, né, na sociedade. Então vamos aqui, pessoal. Vamos relembrar aqui alguns pontos. O direito, pessoal, ele contribui para fortalecer o entendimento dos valores morais da sociedade, né? Que é por meio dele, né, que esses valores eles vão ser detalhados, positivados. A gente pode definir, pessoal, a ciência do direito, né, como os conhecimentos, os resultados do estudo, né, ordenado da norma jurídica, com o propósito, né, de apreender o significado objetivo das mesmas, né, e de construir o sistema jurídico. Então, o direito, pessoal, é de fundamental importância, né, para a nossa vida em sociedade. É ele que detém, né, o poder de regular as atitudes, né, de modo a buscar o apaziguamento social, né? Então, ele se utiliza-se dos meios para a aplicação de suas leis, né, com base em suas sanções. O direito, pessoal, ele é bilateral. Então, quando a norma ela é ofendida, né, e essa norma é jurídica, a consequência ela é diversa, né, pela sua bilateralidade. Então, ou a própria vítima, né, de ofensa à norma, ou um terceiro, né, eles poderão reagir para obrigar o ofensor, né, a cumprir a norma violada, né, ou a sofrer uma punição. Então, por isso que é importante a gente entender, né, que o direito ele é bilateral, ele vai representar duas pessoas, né, duas partes envolvidas e um vai reclamar o seu direito, né, contra o outro. Então, é extremamente importante vocês terem, né, o aprofundamento desse entendimento. O direito bilateral, enquanto a moral, né, ela é unilateral, essa distinção, né, ela vem se relacionar ao fato de que o direito, ao conceber, né, direitos da mesma forma, impõe obrigações, sendo, pois, pessoal, uma via, né, de mão dupla. Já a moral não, elas vão ser regras, né, simplificadas, em que elas vão impor somente deveres, né, e o que se deve, o que se espera, né, dos indivíduos é a própria obediência, né, às suas regras. Então a gente tem um pouco essa perspectiva, né, esse olhar dentro da nossa disciplina. E a gente traz um pouquinho do que é moral, né, que é a regulação dos valores e comportamentos considerados legítimos, né, para uma determinada sociedade, um povo, uma religião. Então a moral é um conjunto de normas, né, regras, padrões, convenções, né, condicionalismos que visa agir, né, o agir correto. Então, as metas, pessoal, a ser atingida é a razão de existência do direito, né? A justificativa pelos seus valores, a justiça, a segurança, né? E o bem comum. Então, a aplicação da lei, ela vem, né, com a finalidade de apaziguar as partes conflitantes, né? Seja um indivíduo ou uma instituição, e visa buscar aqueles, né, preceitos mais nobres do homem social. Então, são pontos, pessoal, extremamente válidos, né, para que a gente possa estar contextualizando. E é importante, né, a gente entender o que é a moral, né? A moral ela tem como ideia e valor central, né, o conceito de bem, né? A gente consegue visualizar aqui nesse processo. Só um minutinho, pessoal. A moral aqui, ela tem o conceito, né, de bem,
que possa ser entendida, né, como tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano, a partir da ideia central, né, ser retirado princípios e diretrizes até se chegar, né, às regras mais morais que vão influenciar o comportamento, né, e a mentalidade humana. Então há uma classificação a respeito, né, do conceito de moral, e vocês já estudaram, né, que é a moral positiva versus a moral natural, a moral autônoma, né, ética, superior dos seus sistemas religiosos, né, e a moral social. Então é extremamente importante, né, ter essa recapitulação e relembrar, né, o entendimento de moral como um todo. A moral natural, pessoal, ela não é uma criação humana, né, e ela advém do conceito de bem pré-existente, né, a qualquer ideia do tempo e local. A moral positiva, ela é explicada, né, pelas suas vertentes, sendo a moral autônoma, que é a concepção do conceito de bem individualizada, né, a consciência de cada indivíduo, é uma moral separada, né, de qualquer influências externas, e é interna, né, a cada pessoa, tendo a sua livre vontade, né, nesse processo. E aí também é importante, pessoal, a gente lembrar da ética, né? A ética, ela tem relação, elas são normas ou padrões de comportamento que guiam as escolhas morais, né, referente ao nosso comportamento, né, a nossa relação com outras pessoas. Então, a moral, ela representa os hábitos e os costumes de uma sociedade, enquanto a ética, ela é um comportamento moral, né, individual, racionalizado, né, em uma espécie de filosofia da moral. Então aqui, pessoal, a gente traz, né, que a ética, ela é superior, né, a ética superior dos sistemas religiosos. Ela é a concepção, né, de bem repassada, né, nas doutrinas religiosas, em que o fiel, né, a pessoa que busca aquela religião, ela que confirma a sua fé, né, ela age com autonomia e liberdade. E aí se a doutrina, pessoal, ela apresenta imperfeições sistêmicas, né, relacionadas a lógicas, elas podem surgir conflitos, né, com a consciência individual. E nesse sentido, a ética superior, né, ela vem a atuar para que os preceitos religiosos, né, eles sejam obedecidos, né, por uma força superior e não exclusivamente pela vontade livre do indivíduo, né? E a gente tem a moral social, que é o conjunto, né, pessoal, de princípios e critérios que vêm orientar a vida social de um povo, né, a uma determinada época e local. E vale dizer, né, pessoal, que essa moral ela não é fruto, né, de uma consciência individual, mas de acordo com os valores eleitos, né, para uma sociedade. Então aqui são pontos, né, importantes para a gente estar relembrando a nossa aula, de estar aqui contextualizando. A ética, né, ela vem com a informação, né, são normas e padrões de comportamento que guiam, né, as escolhas morais referente ao nosso comportamento, né, e a nossa relação com as outras pessoas. Então aqui, pessoal, a gente vai relembrar o conteúdo, né, revisar alguns pontos. Então vamos aqui entrar aqui na prática de algumas questões antes de finalizar a nossa aula. Aqui é uma questão, pessoal, de verdadeiro ou falso, em que a gente vai, nessa questão exatamente, dialogar aqui com vocês. Então vamos aqui, considerando as relações entre o direito e a moral, e a gente trabalhou bastante sobre esse conceito, né? A gente tem aqui é próprio do direito e da moral, né, o atributo da imperatividade, de modo que tanto ao destinatário do comando jurídico quanto ao do comando moral, não apenas se determina, né, que se faça algo, mas também se assegura o poder de exigir, né, que se cumpra o determinado. E esse item aqui, pessoal, pela nossa leitura, ele é falso, né? Porque aqui quando a gente diz, né, que o destinatário do comando jurídico, né, quanto ao comando moral, ele não apenas se determina que se faça, né? Então aqui é onde está o erro da nossa alternativa. O outro item, pessoal, a rigorosa tipicidade dos imperativos morais e jurídicos, né, é uma exigência que permite que se obtenha o respeito, né, às pretensões e às prestações moral e juridicamente válidas, que também é um item incorreto, né, falso, em que a tipicidade ela não está relacionada, né, essa tipicidade dos imperativos morais e jurídicos. O próximo item, pessoal, tanto a moral quanto o direito, né, eles se caracterizam pela espontaneidade e pela insuscetibilidade de coação. Esse item está errado, né, não tem essa caracterização exatamente. O próximo item, a moral, a norma moral, né, ela visa de maneira imediata e prevalente, né, ao bem individual
e aos valores, né, da pessoa, a norma jurídica, ao seu turno, né, ela visa o bem social e aos valores de convivência. Então, esse item aqui, pessoal, é o item correto. E o último item diz o seguinte: tanto o campo jurídico quanto a esfera moral se caracterizam, né, pela predeterminação e pela declaração formal do conteúdo de suas regras. Esse item está errado, né? Então não tem essa caracterização de predeterminação, né, e de declaração formal do conteúdo de suas regras. Então a gente vai lembrar aqui alguns pontos, pessoal. A norma moral, ela é individual, interna, ela pertence à conduta individual da pessoa, né? Ela é ao seu consciente ou inconsciente, né, ao seu íntimo, enquanto o direito ele representa sempre, né, uma alteridade, uma relação jurídica, uma norma de agir, né, dotada de sanção e coerção e projetando-se, né, portanto, externamente. Então aqui a gente tem, né, o entendimento geral do que vem a ser moral e direito. E aí a diferença, né, de direito e moral. A moral, pessoal, ela independe, né, das fronteiras geográficas e garante, né, a identidade entre pessoas que sequer se conhecem, né, mas utilizam este mesmo referencial moral comum. E já o direito ele busca, né, estabelecer um regramento, né, normas de uma sociedade delimitada, né, pelas fronteiras do Estado. Então o direito ele vai trazer as normas, pessoal, e regramentos, né, de legislação que vão estar atendendo, né, dentro daquele espaço territorial, no caso do Brasil, por exemplo. Aí aqui a gente traz um quadro ilustrativo, pessoal, que facilita, né, o processo de aprendizagem de vocês quanto ao entendimento, né, de direito e moral, em que o direito é a valorização do ato, né, que a gente tem a bilateralidade atributiva, a gente visa o ato exteriorizado, né, partindo da intenção. Já a moral, na sua valorização do ato, ele é unilateral. Ele visa a intenção partindo da exterioridade do ato, né? Então, é o contrário. Já a forma, no direito, ela é heterônoma, é coercível, ela é predeterminada, né, e certo. Já na moral, a gente tem, né, que ela é nunca heterônoma, ela é incoercível, ela não apresenta, né, predeterminação. E aí o objetivo, pessoal, no direito, ele visa o bem social, enquanto a moral, né, ela visa o bem individual, né, do ser inserido naquela sociedade. E aí aqui a gente vai praticar, né, mais uma questão em que traz o seguinte, pessoal. A hermenêutica, né, ela aplicada ao direito, ela formula diversos modos de interpretação das leis. A interpretação, pessoal, que leva em consideração principalmente os objetivos para os quais um diploma legal foi criado, né, ela é chamada de quê? E a gente vai dar um minutinho aí para que vocês possam responder essa questão, tá certo? Aqui, pessoal, retornando à nossa questão, né? Vamos aqui ao entendimento, né? A questão ela traz direto, né, o entendimento da interpretação teleológica, né? Pois o sentido da lei, né, ela deve ser considerada à luz dos seus objetivos. Então, a pergunta, pessoal, ela já direciona para o tipo de interpretação, né? Então, as outras alternativas, elas não iam se verificar, né?
Então, o que é essa interpretação teleológica, né? A gente vai relembrar aqui alguns pontos. Então, qual é a diferença entre a interpretação e a hermenêutica? A hermenêutica, pessoal, ela pode ser considerada, né, a arte de interpretar as leis, que vão estabelecer, né, os princípios e os conceitos e que vão buscar, né, formar uma teoria adaptada, né, ao ato de interpretar. A interpretação é de alcance mais prático, né, que pode-se dizer que se presta, né, exclusivamente a entender o real sentido e o significado das expressões contidas, né, no contexto da lei. Já a hermenêutica, pessoal, ela é de grande importância para o direito, em que ela, né, pois essa necessita, né, de ser interpretada a todo momento, e aí o direito ele não sobrevive, né, sem um bom trabalho de interpretação. Ele vai ser baseado, né, na teoria sólida, como a hermenêutica, né, já vista que nem sempre as leis são totalmente claras, né, e precisas. Então, dentro desse entendimento, né, os elementos de interpretação, pessoal, auxiliam, né, a quem está interpretando a estabelecer quais as prioridades, né, que devem ser observadas quando desenvolvidas, né, uma atividade de interpretação. E aí vai ter, né, elemento gramatical, lógico, sistemático, né, histórico e teleológico, que é o que é identificado na nossa questão. A gente tem todas essas informações aqui no nosso slide, né, o entendimento do que vem a ser cada uma dessas interpretações, né? A gente deixa para a curiosidade de vocês, interação de vocês, né, no processo de entendimento, para que vocês possam absorver, né, com exatidão o que é cada uma dessas observações aqui. Então a gente deixa aqui de forma rica, né, para que vocês possam se familiarizar, né, e ter esse entendimento. Então o elemento teleológico, pessoal, ele pode ser explicado, que é o que está na nossa questão, como uma maneira, né, de interpretar a lei, descobrindo as suas finalidades e os objetivos, né? Então a palavra teleológica ela não tem nenhuma relação qualquer, né, com os preceitos religiosos, mas ela significa a doutrina, né, acerca das causas finais que busca explicar, né, as causas pelo fim a que são destinadas. Então o elemento teleológico ele busca, né, explicar a lei em função de suas finalidades e objetivos. E é importante, né, determinar quais os pontos, né, que a lei queira preservar. E aí a gente tem aqui as finalidades, né, de uma lei. Ela deve se alterar com o passar dos tempos, né, até com a evolução da própria sociedade, em virtude das evoluções da sociedade, né, e assim caberá a quem estiver interpretando, né, a revelar as novas finalidades da lei e contanto, né, que seja um trabalho sério, né, e responsável dentro dos princípios, né, do próprio ordenamento jurídico. E aí não poderá, pessoal, o intérprete atuar sem limites, né? Pois aí vai caber a ele exclusivamente atualizar as finalidades da lei, né? Sem agir com discordância, né? Com ela exatamente. Então aqui, pessoal, a gente vai praticar mais uma questão antes de encerrar. A gente vai aqui comentar com vocês, tá bom? Então essa questão, pessoal, ela traz toda uma contextualização, né, dos caminhos jurídicos do direito brasileiro que comportam a via, né, participativa, onde se busca a articulação dos indivíduos, né, dos diversos setores em direção a um determinado objetivo político, né, e este que deve se estruturar de forma legislativa e moral as normas constitucionais. Então, essa necessidade, né, ela vem sendo negligenciada, né, ao longo dos anos, não exclusivamente aqui no nosso país. E aí surge, né, a urgência de expressamente declarar a aplicabilidade imediata, né, das normas constitucionais, a exemplo da Constituição de Portugal, né, e a Lei Fundamental Alemã. E aí esses mecanismos jurídicos, pessoal, institucionais, eles vêm a ser criados, né, para, óbvio, né, as normas constitucionais são aplicáveis. E aí mesmo em caso de uma omissão destas, né, sobretudo ao se falar de lei, o Poder Judiciário, né, na importância de sua posição para a integração, né, das normas constitucionais na prática diária, né, de outros poderes, ela pode garantir, assim, a aplicabilidade, né, das normas da Carta Magna. Então, esse texto, pessoal, é todo introdutório para que a gente chegue aqui ao denominador comum, né, do nosso questionamento, em que ele traz, bem como a legislação relativa ao tema, né, assinar a alternativa que expressa corretamente quais são os outros artifícios hermenêuticos, né, para garantir a aplicabilidade das normas constitucionais em caso de omissão legislativa. E aqui a gente vai direto à alternativa, né, a gente trabalhou bastante esse ponto, pessoal, é a analogia, o costume e os princípios gerais do direito, né, que vão garantir a essa possibilidade. Aqui, pessoal, a gente encerra a nossa aula.
Vai ter ainda algumas questões, 2 a 3 questões, para que vocês possam massificar o processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Vocês respondem essas questões, as questões já estão com gabarito, então é o momento, né, da gente fechar o que a gente trabalhou aqui com vocês. A gente iniciou a nossa aula tratando sobre os ramos do direito, né, a gente expressou bastante o direito público, o direito privado, né, quem faz parte de cada direito desse, e a gente entrou, né, nos meios de integração da norma jurídica, né? A gente falou dos costumes, da analogia, dos princípios gerais do direito, né? Da equidade. Então, com muita satisfação, pessoal, a gente encerra esse momento, desejar um ótimo dia, resto de dia para vocês, deixar um abraço a quem acompanhou a gente aqui até o final, né? O pessoal de Bocaina, a Colônia do Gurgueia, né? E as demais cidades, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus, tá, pessoal?